Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, tenho 26 anos, sou branco, tenho cabelos castanhos e olhos castanhos, estou trajando uma calça jeans com uma camisa verde, uso óculos e o ambiente da nossa aula é um estúdio de TV com uma televisão interativa. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar sobre a radiação e seus efeitos, principalmente no que diz respeito às leis de radioatividade e ao tempo de meia-vida. Então, vem entender comigo o que significa a radiação e seus efeitos e, principalmente, pessoal, já pega uma caneta, pega um caderno e começa a anotar os nossos conceitos que são muito importantes. Então, olha só, pessoal, quando a gente está falando de radioatividade, a gente está falando de um fenômeno que é nuclear. Então, isso quer dizer que isso vai acontecer apenas no núcleo do átomo, tá bom? E esse fenômeno ele vai ser causado por uma instabilidade que acontece lá dentro desse átomo. Essa instabilidade, pessoal, ela pode ocasionar uma decomposição do átomo ou ela pode também ocasionar a junção de dois núcleos, beleza? Um exemplo de decomposição, pessoal, é a reação de fissão nuclear. Eu tenho um átomo, que é grande, um átomo que está ali instável, e esse átomo ele vai se dividir em dois menores, mais estáveis, menos energéticos, beleza? E já na junção de dois núcleos, essa instabilidade também pode ser gerada, como por exemplo, no caso da fusão nuclear. A fusão nuclear, pessoal, como o próprio nome já diz, é uma fusão, uma junção. Então, eu tenho dois núcleos pequenos que, ao se juntarem, formam um núcleo muito maior. Beleza? Tanto no processo de fissão ou de fusão nuclear, a gente vai ter, então, as emissões radioativas. Mas presta atenção no seguinte, pessoal. Aqui, quando a gente estiver falando de fenômeno nuclear, a gente vai estar se referindo, pessoal, ao núcleo do átomo. Então, vou desenhar aqui um exemplo de núcleo. Coloquei dois prótons e dois nêutrons. E ao redor do átomo, a gente sabe que a gente tem a eletroesfera, beleza? Só que como é um fenômeno nuclear, a gente sabe que ele só vai acontecer aqui dentro do núcleo. E a gente sabe mais, pessoal. Esse núcleo, ele tem uma massa. E essa massa é a somatória do número de prótons mais número de nêutrons. Espera aí, professor, mas o elétron também existe no átomo. Por que na hora de eu calcular a massa ele não aparece? Gente, imagina o seguinte, sobe numa balança, subiu, agora vê teu peso, arranca um fio de cabelo. Será que teu peso vai mudar? É claro que não, né, pessoal? O fio do seu cabelo, ele tem um peso irrelevante perante o seu corpo todo. Aqui acontece a mesma coisa. Então, a massa do elétron, ela é irrelevante, a gente negligencia ela. Portanto, a massa do átomo vai ser apenas a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons, que a gente vai lembrar lá da aula de estrutura atômica, que são as partículas que compõem aí o núcleo do átomo. Beleza? Então, pessoal, essas emissões radioativas elas vão poder ser de dois tipos, partícula, e quando a gente está falando de partícula, a gente está falando de massa. Lembra, partícula tem massa, é matéria. Ou essa emissão radioativa, ela também pode ser uma energia ionizante. E se eu estou falando de energia, eu estou falando de um espectro eletromagnético. Aqui a gente não tem massa, beleza? Agora, se essa emissão for do tipo partícula, a gente tem duas principais que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, a gente tem a partícula alfa. No caso aqui eu trouxe o exemplo de um núcleo que está instável. Então aqui eu estou representando, pessoal, apenas os prótons e nêutrons dentro de um núcleo. Quando eu tenho um elemento radioativo que emite partícula alfa, pessoal, o que vai acontecer? Olha só, eu gero um núcleo que ele é mais estável e, ao gerar esse núcleo mais estável, esse átomo, esse núcleo, ele vai perder partículas, ele vai emitir partículas. Essas partículas são do tipo alfa. E olha só como ela é, pessoal. Vocês estão vendo aí, eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons. Isso significa que a partícula alfa possui massa 4,
Afinal de contas, a massa é a somatória de prótons mais nêutrons, e se eu for considerar um número atômico, né, sendo o número de prótons, a gente pode dizer também que a partícula alfa tem um número atômico igual a 2. Isso nos remete, então, pessoal, à primeira lei da radioatividade. A primeira lei da radioatividade diz o seguinte: se eu tenho um elemento radioativo que emite partícula alfa, olha só aí o caso do urânio. O que é que vai acontecer? Eu vou gerar um elemento mais estável, não significa que esse elemento também não vai ser radioativo, mas ele tem uma estabilidade maior do que o núcleo anterior, certo? Então, eu vou gerar um núcleo mais estável, e ao gerar esse núcleo mais estável, esse núcleo vai perder uma massa. Que massa é essa? Olha só, o novo átomo gerado, o novo núcleo gerado, vai ter o núcleo semelhante ao inicial, menos as 4 partículas que saíram, ou seja, a massa vai ser reduzida em 4 unidades. E o número atômico do elemento químico formado vai ser reduzida em 2 unidades. Isso porque a gente perdeu de dentro desse núcleo uma partícula alfa. Beleza? O outro tipo de partícula, pessoal, são as partículas beta. E lembra que eu falei para vocês que dentro do átomo a gente tem os elétrons e que a massa dele é desprezível? A partícula beta, pessoal, ela é semelhante a um elétron. O que acontece é o seguinte: eu tenho um núcleo que também está instável. Esse núcleo instável, ao emitir radiação, ao emitir essas partículas para adquirir uma certa estabilidade, o que vai acontecer? Ele vai, então, pegar um dos seus nêutrons, esse nêutron vai se transformar em um próton, que fica dentro do núcleo, e em seguida ele vai liberar, então, uma partícula beta. Essa partícula beta, pessoal, ela é parecida, semelhante a um elétron. Isso quer dizer que ela não tem massa e ela tem carga negativa. Além do elétron, também sai ali, né, que a gente está vendo a partícula pequenininha que se chama um neutrino. Beleza, pessoal? Se essa partícula beta ela não tem massa, a gente pode dizer então que a segunda lei da radioatividade é o seguinte: eu tenho um elemento químico que é radioativo, esse elemento vai emitir partícula beta, só que o que acontece? Quando eu gero um núcleo novo, eu vou ter um núcleo que não vai alterar sua massa, afinal de contas o elétron não tem massa, e ele vai ter o seu número atômico aumentado em 1 unidade. Isso porque dentro do núcleo, aquele nêutron que gerou a partícula beta e gerou o neutrino, também gerou um próton que permaneceu lá dentro. Então a massa não se altera, o que altera apenas vai ser quantidade, pessoal, do próton, ou seja, vai refletir no número atômico. Então, para a segunda lei da radioatividade, a gente tem que quando o elemento químico radioativo emite radiação, ele vai então ter seu número atômico aumentado em 1 unidade, mas a massa permanece a mesma, beleza? Agora, pessoal, se essa emissão for uma radiação, for uma energia ionizante, pessoal, vamos lembrar, a energia ionizante é aquela energia necessária para arrancar um elétron. A gente tem a partícula, a radiação gama. Radiação gama tem o maior poder de penetração dentre todos esses tipos de radiação. E ela é também a mais perigosa porque ela pode ionizar aí o nosso DNA. Beleza? Então vamos seguir para a nossa aula. Então, pessoal, aqui só para vocês anotarem, aí o conceito de radiação gama é uma energia ionizante, tá? A gente vai, então, pessoal, usar essa teoria para responder uma questão aí do SIS. Então, leia a tirinha abaixo para responder a questão. A tirinha diz o seguinte: pessoal, vocês não vão acreditar. Achei uma ossada de dinossauro no quintal lá de casa. Isso parece um esqueleto de lagartixa. Só podemos afirmar alguma coisa depois que fizermos o teste do carbono 14. Então, olha só, eles encontraram ali um esqueleto, um deles estava achando que poderia ser um dinossauro, e aí veio uma pessoa aí não tão otimista e disse que precisava fazer o teste do carbono 14. Pessoal, para a gente saber se é uma lagartixa ou um dinossauro, isso vai depender da idade desse esqueleto, da idade desse fóssil. E uma das formas da gente calcular a idade é a partir das emissões radioativas. Vamos ver o que a questão quer. O radioisótopo mencionado pelo personagem na tirinha é um emissor de partículas beta, então, que é utilizado na datação de fósseis. Quando o núcleo desse radioisótopo emite uma partícula beta, seu número atômico. O que acontece com esse número atômico, pessoal? Então, grifei aí para vocês, ó, emissor de partícula beta e número atômico. Vamos ver o que acontece. Aí tem as alternativas, depois a gente volta para ela.
Mas seguinte, pessoal, ela falou que ela precisa fazer um teste do carbono 14. Então, vou colocar aqui o carbono 14, tá? Pessoal, o carbono 14 tem número atômico igual a 6. Esse carbono 14, o exercício me diz que ele é um emissor de partícula beta. Isso quer dizer que, ao emitir uma partícula beta, a sua massa não vai ser reduzida e o seu número atômico vai aumentar em uma unidade. Então, quando a gente for formar um novo núcleo aqui, a gente vai formar um núcleo que eu vou colocar aqui representado pela letra X, em que o número atômico aumenta em uma unidade, mas a massa permanece exatamente a mesma. Se a gente for ler as alternativas, a gente vai ver que a gente tem na letra A, por exemplo, aumenta uma unidade, formando o núcleo de nitrogênio com massa 14 e número atômico 7. O nitrogênio 14. Pessoal, não vou ler o restante das questões. A gente viu na minha resolução que o carbono emite partícula beta, gera um núcleo de nitrogênio, tá? De massa 14. Então, a gente tem aí resposta da questão, letra A. Beleza? Próxima questão, pessoal. O iodo é um elemento químico importante para o organismo humano, pois acrescentado na forma de iodeto de potássio a sal de cozinha, é utilizado pela glândula tireoide para a fabricação de hormônio. Na forma radioativa, o iodo 131 é utilizado na medicina para tratamento de tumores na tireoide. Pessoal, aí tá te contextualizando, beleza? Mas o que interessa tá a partir daqui, ó. Este isótopo emite radiação beta. Olha só a partícula beta aparecendo aí de novo, que é capaz de destruir células carcinogênicas, que são aquelas que dão origem aí a cânceres, tá? Então, a decomposição do iodo radioativo está representado na ilustração a seguir. Olha só, eu tenho iodo de massa 131 e número atômico 53, que se transforma, depois de emitir partícula beta, como a própria questão diz, no xenônio de massa 131 e número atômico 54. Então, sabendo que a meia-vida do iodo radioativo é de 8 dias, após esse período nós temos. Pessoal, para a gente entender o que é tempo de meia-vida, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que um átomo radioativo tenha sua atividade reduzida na metade, a sua massa reduzida na metade, beleza? Então, tempo de meia-vida é o tempo necessário para a massa decair em sua metade. Voltando para a questão, então, sabendo que o tempo de meia-vida do iodo radioativo é de 8 dias, após esse período, letra A, o organismo elimina metade do iodo radioativo e a outra metade transforma-se em xenônio, elemento estável de massa diferente. Letra B, o organismo elimina todo o iodo radioativo, permanecendo o xenônio estável e que tem o mesmo número atômico do iodo. Letra C, metade do iodo radioativo transforma-se em xenônio, elemento estável com número atômico maior que o do iodo. Letra D, todo o iodo radioativo se transforma em xenônio radioativo, elemento que contém massa diferente do iodo. Ou, letra E, metade da radiação do isótopo radioativo de iodo é eliminado e metade transforma-se em xenônio radioativo de massa 54. Pessoal, só pode ser a letra C. Metade do iodo radioativo transforma-se em xenônio, elemento estável com número atômico maior do que o iodo. Por que isso? Porque o tempo de meia-vida é o tempo para decair a metade. Então, metade do iodo radioativo decaiu. E nisso, eu fui formando ali átomo de xenônio. E a gente sabe que se esse átomo emitido é formado a partir de uma partícula beta, a gente tem o quê, pessoal? A gente tem que o seu número atômico vai aumentar em uma unidade e a massa permanecer a mesma. Beleza, gente? Um abraço. Então, na aula de hoje, a gente viu as radiações e seus efeitos, as partículas e as emissões radioativas principais e resolvemos aí 2 exercícios importantes que sempre está no vestibular. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhe todas as aulas, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistir aqui a nossa aula do Preveste UEA.